Para compreender, então, e fazer a observação em sala de aula com segurança, sem medo, toda coordenadora precisa saber quando. Quando eu devo observar? Quantas vezes no mês? Quantas vezes eu devo observar? Quem já teve essa dúvida é agora que eu vou esclarecer, porque a dúvida na coordenação também gera insegurança para lidar com o professor. Porque se eu não sei quantas vezes eu tenho que observar a aula, eu prefiro nem observar e eu fico insegura para ter esta ação. A observação em sala de aula, ela não precisa ser todos os dias, até porque vamos falar que é meio que impossível. É humanamente, né? Nós não temos só isso para realizar, e nem é só isso que devemos realizar. Então, a observação em sala de aula também não é quando dá. Ah, eu já sei, Marcela, quando dá, eu observo a aula do meu professor. Já vi coordenadoras falando assim. Uma vez eu perguntei para uma aluna do nosso método didático, eu falei, então, e qual a frequência da observação em sala de aula, Marcela? Quando dá? E quando dá é quantas vezes no mês? Vixe, tem mês que nem dá. Tem mês que nem dá. Então, quando a gente procrastina ou nós falamos em quando der observa a aula, tendemos a não realizar a observação, porque quando dá, nunca dá. Quando é que sobra tempo na coordenação? Aliás, nem para café. Sobra tempo na coordenação e nem para tomar um café, sim ou não? Quanto mais sobrar tempo para observar a sala de aula. Então, esperar que você tenha um tempo para fazer a observação em sala de aula, não vai haver, então, essa observação. Só que, bem da verdade, pensar que quando der eu assista a aula, esconde uma insegurança, um medo. E inconscientemente, gente, já fiz isso várias vezes. Fala: "Não, semana que vem vai ser super tranquilo, deixa eu ver aqui na minha agenda. Semana que vem, sem falta, eu começo a observação em sala de aula, porque assim, semana foi tão corrida. A semana que vem não era mais tranquila". Falava: "Não, mas é que esse mês foi Dia das Mães e não deu para ver mesmo". E esta era a verdade? Não, eu aqui estava adiando uma situação desconfortável que eu observar, porque eu tinha medo, eu tinha vergonha, eu ficava insegura para falar com o meu professor. Claro. Então, o quando observar a sala de aula é uma vez por mês, cada professor. Isso vai te dar tranquilidade para você realizar e distribuir a quantidade de professores, de observações em sala de aula que você precisa realizar durante o mês. Demonstra competência, demonstra sua parte com competência, organização, faz com que você não se perca, não acumule tarefas, procrastinar, aumenta a demanda, gera problemas, te deixa insegura, te deixa confusa e perdida na coordenação. Quando você planeja a sua semana, ou melhor, quando você planeja a observação em sala de aula dentro do mês, você consegue fazer a observação com qualidade em todas as turmas, com todos os professores. Caso contrário também, pode haver uma situação. Marcélia, é o seguinte, falando em observação em sala de aula, eu já entendi. Eu entendi que eu tenho que definir uma vez ao mês, que o papel que eu tenho que observar a sala de aula, por quê? É para ajudar, para orientar, não é para criticar o professor. Entendi. Mas a professora me disse isso aqui, ó. Tenho 28 anos de sala de aula. Eu acho isso um absurdo. Quando a minha coordenadora me disse que ia assistir a minha aula para observar, já falei logo: na minha sala não. Viveu algo parecido? Foi observar a sala de aula do professor e ouviu isso? Deus me livre, na minha sala a coordenação não vai observar. Quem aqui já enfrentou algum tipo de resistência em relação a observar a sala de aula? Eu sei o quanto isso é ruim, né? O quanto isso é ruim ir ouvir. E às vezes não é dito em palavras, mas nos gestos dos professores, no olhar, na rádio do corredor. Às vezes não é diretamente que você ouve, mas você percebe. E você se sente como? Com medo? Até medo. Insegura, perdida, até falar, ai, quer saber? É melhor nem observar, porque eu não vou arrumar confusão. Só que também eu entendo o comportamento de uma professora que está dizendo que tem 28 anos de experiência, porque ela está com medo de ouvir críticas, da coordenação estar com a intenção de entrar na sala de aula para apenas avaliar o seu trabalho. Como há confusão da coordenação e muitas vezes não saber o porquê observar, certamente há confusão por parte do professor, gerando a insegurança não só na coordenação, como também no professor. Esse professor, ele lida como com isso? Na minha sala você não vai entrar de forma resistente.
E como é que você, coordenadora, pode lidar com uma situação como essa, tendo segurança e conseguir realizar a observação de um professor mais experiente? Trazendo a clareza do porquê. Por que é importante essa observação em sala de aula? Lembra que é sobre ajudar e não é sobre criticar? Verbalize isso ao professor. Ele precisa entender o que de fato você, coordenadora, vai olhar na aula. Será que o professor sabe o que você vai observar na aula? Porque tudo que gera confusão gera medo. E se ele não entende o que você vai observar, naturalmente ele também não vai te aceitar na sala de aula. Então, o que você precisa utilizar na sala de aula é critérios. O que você precisa utilizar na sala de aula para fazer a observação são critérios. Estou compartilhando com você aqui no YouTube parte do material que nossos alunos utilizam no método, que é criar uma ficha de observação. O que de fato vai observar, em relação ao que foi observado, o que foi favorável, o que precisa mudar, o que precisa melhorar, o que pode ser diferente, o que pode ser melhorado na prática do meu professor. É isso. E o professor, então, ele entendendo as regras do jogo, vamos assim dizer, né, de forma simples para você entender, ele se sente mais confiante. Ah, entendi. Ah, é isso que você vai observar? Ah, é essa a intenção, coordenadora? Então, na minha sala não entra não? A coordenadora não vai observar? É quando o professor não entende o porquê. E quando a coordenadora também não sabe para quê que ela vai observar em sala de aula. Então, é importante que você também tenha o material. Isso faz com que você consiga observar com tranquilidade, com segurança, e o professor compreenda o seu trabalho neste momento tão importante para gerar resultados dos seus alunos.